Um mês dentro do seu contrato e o soldado em questão não quer mais saber de lutar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Viktor Chaiga é um soldado russo voluntário que nasceu na região de Belgorod, mas mora próximo a Moscou. Ele não precisaria ir lutar na Ucrânia, mas dadas as propagandas estatais descrevendo as atrocidades que os malvados ucranianos estariam fazendo com os pobres soldados russos, ele decidiu se voluntariar. Foi contratado e ficou um mês na frente de batalha, basicamente o mês de abril. O curioso é que Viktor escreveu em um diário neste período contando em minúcias o que aconteceu dia a dia de sua experiência. Quando ele voltou para a Rússia, ele publicou esse diário no VK, uma rede social russa parecida com o Facebook. E Dmitry, um letão que mora na Inglaterra e fala russo fluentemente, traduziu o diário no Twitter. No link da descrição você terá todo o conteúdo em inglês desse diário. Fizemos um vídeo no dia 20 de maio sobre a parte inicial dessa aventura, Diário de um Soldado Russo, como os orcs veem a linha de frente. Aqui vamos traduzir as partes mais significativas da parte final da aventura. É um relato bem detalhado. Neste momento, nosso soldado está desolado, depois de participar de várias tentativas de ataques a partir de Izium a Dovenki, sendo repelidos todas as vezes, ele se une a um grupo que se recusa a lutar na linha de frente. Nesse ponto, encerramos a primeira parte. Ali, em um acampamento próximo a Izium chamado Fazenda 500, ele, junto com outros soldados que também se recusam a lutar, esperam a definição de suas situações. Esses dias por ali, ele escreve em seu diário algumas práticas comuns que ele observou. Segundo ele, os conscritos responsáveis por enviar suprimentos e comida para as tropas entregavam gratuitamente apenas as coisas mais simples. Em determinado momento, desviaram 3 caixas de carne enlatada e estavam vendendo isso para os soldados individualmente por 70 rublos cada, coisa de R$5 no final das contas, mas era algo que deveria ser de graça. Uma vez ele viu no quartel-general, antes mesmo de ir para a linha de frente, uma mulher comendo doces direto de uma caixa que claramente tinha a intenção de ir para a linha de frente. Esses produtos mais refinados nunca chegavam na linha de frente. É verdade, não faltava comida, mas só o básico. Qualquer coisa melhor tinha que ser comprada e você sabia que aquilo tinha sido desviado pelo próprio exército. Sim, cigarros era o mais difícil, era uma luta para conseguir cigarros, mesmo pagando. Outra coisa trágica que ele viu acontecer é que alguns soldados russos novatos, jogados na linha de frente no primeiro dia que chegavam ali, acabavam se perdendo e formando grupos de poucos soldados que não confiavam em ninguém. Não adiantava gritar para eles, nós somos russos também, que eles voltavam fogo. Ficavam então vagando na mata, sem comida, sem orientação, sem água, presumivelmente até encontrar ucranianos que dariam fim à agonia deles. Mas o problema central ali é que ninguém mais queria lutar. Em determinado ponto, vieram 2 oficiais do FSB para falar conosco, tentar nos convencer a voltar para a linha de frente. Explicavam que entendiam nossa recusa, mas que precisavam de soldados experientes na linha de frente. Caramba, eu mal acabei de chegar e já sou considerado soldado experiente. Ofereceram valores maiores, 120 mil rublos por mês, coisa de R$10 mil, mas ele não estava ali por dinheiro, havia se inscrito porque queria combater, queria ajudar a Rússia. Dinheiro não fazia diferença. O problema é que ele estava vendo que era inútil o que estava sendo feito ali. No final, quando estava indo embora, ele falou que estavam chegando voluntários que foram oferecidos até 400 mil rublos por mês, ou seja, R$30 mil por mês. Também perguntavam se queríamos trabalhar na retaguarda como motoristas de caminhão. Bastava ter carteira de motorista de qualquer tipo. Eles estavam precisando muito de motoristas, mas ali também ninguém quis. Os caminhões de logística e, lógico, os motoristas são alvos muito cobiçados pelas tropas ucranianas. Depois de muita insistência dos oficiais e a recusa dele para lutar, ele foi liberado para voltar para a Rússia, mas não sem antes ter contato com mais alguns combatentes que tentaram novamente o ataque contra Dovenki. Eles voltaram arrasados e derrotados também. Segundo eles, o número de corpos de russos no local é enorme, muitos já em adiantado estado de decomposição. O cheiro chega a ser insuportável. Acabaram deixando muitos dos soldados deles também na região e voltando sem a vitória, mais uma vez. Só uma observação, ele se refere a ataques realizados no final de abril, início de maio.
Hoje, no início de junho, Dovenk ainda é seguidamente atacada pelos russos, porém ainda não conseguiu ser tomada por eles. Imagina como está essa situação agora. Outro ponto nos diários, ele fala sobre os bons generais que haviam lá. Haviam bons comandantes, por exemplo, Zhukov, Suvorov, Kutuzov. Esses entendiam as necessidades dos soldados e não os mandavam em missões suicidas e sem chance de sucesso. Recentemente, no dia 5 de junho, foi confirmada a morte do general Kutuzov. E, de fato, os observadores ucranianos notaram um pesar muito grande por sua morte. Ele era um general muito respeitado pela tropa russa. Segundo o nosso soldado, o Viktor Shaiga, apesar de toda a loucura acontecendo lá, cerca de 10 a 20% dos voluntários acabaram optando por continuar por lá. Ele disse que estava disposto a continuar a atacar, mas apenas se os ataques fizessem sentido. Não adianta jogar unidades da mesma forma, na mesma posição e esperar resultados diferentes. Outra coisa que ele viu nos últimos dias foi uma ordem para 8 helicópteros atacarem posições do inimigo. Dos 8 helicópteros, porém, somente 2 conseguiram levantar voo. Os outros tinham problemas mecânicos ou falta de combustível. E apenas um deles conseguiu, de fato, atingir alguns dos alvos. Ou seja, na melhor das hipóteses, 20% dos alvos teriam sido atingidos daí. No entanto, o relatório do comandante para o alto comando informava que todos os alvos haviam sido destruídos conforme planejado. Afinal, isso salva a pele do comandante. Só que para o alto comando, ao receber um relatório desse, ele acha que os alvos foram de fato destruídos e daí manda a infantaria. Só que os alvos não foram destruídos e a infantaria paga esse preço. É um exército em que cada um quer salvar apenas o seu lado e não importa o resultado final. Segue-se a burocracia burramente, ninguém para pensar se as ordens fazem sentido. No dia 8 de maio, ele estava de volta à Rússia. No quartel, logo depois da dispensa, ele ainda foi abordado por recrutadores de outras unidades, tentando convencê-lo a voltar em outras posições. Mas ele desistiu. Ouviu de muitos lá que o planejamento dessa guerra é que ela duraria apenas 4 dias. Os erros são muito mais estruturais e sérios do que parecem. Ele termina o diário criticando muito a Ucrânia e dizendo que a Rússia tem toda a razão em sua invasão, porém criticando as autoridades que planejaram essa ação. Mais uma vez, esse é um relato individual que pode ser inclusive totalmente falso, mas faz sentido com o que estamos vendo e com as informações que temos de outras frentes. Neste relato, fica absurdamente claro a burocracia, a inação, o fato de que todo mundo nas Forças Armadas russas obedece ordens cegamente e quer apenas se livrar com a papelada. Ninguém se preocupa se as ordens fazem sentido e sempre querem reportar um resultado cor-de-rosa para não terem encheção de saco. A corrupção impera, material é roubado o tempo todo e desviado à vontade. O problema da máquina de guerra russa é que ela está absolutamente podre, o que não deixa de ser positivo. Se o lado mal fosse eficiente, talvez pudesse ganhar essa guerra e destruir um pouco de liberdade no mundo. Do jeito que está, fica cada vez mais claro que a Ucrânia vai ganhar essa guerra no final, mesmo que leve muito tempo para isso. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!